Oi, pessoal, vamos continuar nossa série de materiais de acabamento na arquitetura de interiores. Agora a gente vai falar sobre madeiras e derivados da madeira, principalmente a partir dos anos 90, anos 2000, que a extração da madeira ficou bem mais restrita, né? Ficou um material que já não tem tanta abundância, e abriu o caminho para os derivados da madeira, que todos vocês devem conhecer, MDF, MDP, o aglomerado, compensado. Até os sintéticos, né? As imitações de madeira sintética. A gente estava falando na aula passada sobre o porcelanato, né, que imita madeira. Hoje a gente vai ver alguns materiais sintéticos que também imitam madeira. Então, as madeiras naturais, começando pelas madeiras naturais. Então, a gente tem que pensar que a partir dos anos 80, 90, a gente teve uma certa mudança no pensamento. A princípio, se acreditava que a floresta era fonte inesgotável de recursos, né? Mas isso a gente foi vendo que não era bem assim, né? Até os anos 70, a gente tinha apenas 2% da cobertura da Amazônia eh, eh, desmatada, né? E hoje em dia, passados 50 anos disso, a gente já chega a mais ou menos 20% dessa área desmatada, né? Então, a Amazônia é uma preocupação muito grande. Existe uma forma de extrair madeira mais consciente, mas mesmo assim é extremamente difícil, é caro, porque a gente tem que pensar a madeira como a árvore como um ser vivo, né? Então é aquele ser vivo, depois de um tempo, obviamente que ela vai morrer, né? Então, se a gente conseguisse extrair a madeira daquela árvore antes dela cair, antes dela tombar, que seria o ideal. Mas esse processo de extração é extremamente difícil, isso beira até uma certa utopia. Mas, enfim, ainda existe madeira natural, ainda existe muita madeira maciça, só que a gente não tem mais aquela abundância, né? Os preços são bastante elevados, o que abriu bastante caminho para esses derivados, tá? Então, isso varia, obviamente, se você perguntarem de cientista para cientista, né? De pesquisador para pesquisador, mas alguns aconselham que ainda daria para fazer uma extração de madeira consciente, outros são mais extremos, falam que não tem mais como, a gente tem que parar onde está. Bem, mas enfim, esse não é o nosso tema é arquitetura de interiores, vamos seguir. Aqui alguns exemplos de madeira naturais, né, encontrada na Amazônia. A gente tem o angelim, o cedro, a cerejeira. Veja a diferença de coloração, né, que vai desde um amarelado da cerejeira até o pau-marfim, até o mais escuro, né, o pau-ferro, a maçaranduba, a peroba do campo, o louro vermelho, né? Então a gente tem aqui umas, umas nuances de cor, né, de madeiras naturais que elas foram até levadas ou exportadas para as madeiras derivadas de madeira, e essas imitações de padronagem, né, de cores e desenhos, desenho das veias. É, alguns tipos de madeira para estrutura, e algumas dicas, né? Para a estrutura, as melhores são as madeiras de alta densidade, pois quanto mais pesada, maior a resistência mecânica e a durabilidade. As chamadas madeiras de lei, não sei se vocês são familiarizados com esse termo, né? Geralmente madeira de lei era essa madeira natural, madeira maciça, que ela tem uma resistência natural contra o ataque de fungos e cupins. Geralmente são as madeiras até da Amazônia, das madeiras mais nobres, aquelas árvores mais duradouras, né? Então tem esse lado, né, que são as árvores que demoram mais para crescer, são as melhores, que têm melhor madeira. Quanto a árvore mais rápido de crescimento, a madeira não tem uma qualidade inferior, via de regra, obviamente. Tá? Então, as madeiras de lei são essas que não sofrem ataques de cupins, e elas geralmente são as madeiras mais pesadas, mais densas, que são ótimas para estrutura, né? Como se construía antigamente estrutura de madeira aqui em Belém, até mais ou menos a década de 80. Né? Citei aí também na aula passada o trabalho dos arquitetos o Aurélio Meira, o professor Milton Monte, né, o Severino Porto em Manaus, que trabalhavam muito com madeira, porque havia uma abundância muito grande de madeira na construção civil. É,
Essas madeiras mais densas, elas também são muito mais duras, né? A gente vê a própria Universidade Federal do Pará, que a gente não está em aula, mas as esquadrias, as portas feitas de maçaranduba, né? Então são madeiras extremamente pesadas e difíceis até mesmo de você fazer o corte, de você fazer o entalhe, mas são extremamente resistentes. Madeira para durar aí, não sei quantificar, mas 200, 300 anos. Alguns outros exemplos aqui, o cumaru, né? Fiz uma pesquisa de preço de metro cúbico, tá? Então, cumaru em torno de R$ 3.000, a jatobá de 3.000 a 3.500, desculpa, de 3.500 a 4.000, o pequiá, o roxinho, que é essa número 4 aqui, parece um cedro, né? Uma coloração neutra, a itaúba, 3.500 também, a tatajuba, um pouco mais barata aqui, 2.300. Essa número 6 é uma madeira um pouquinho mais clara, né? Quanto não existe muito uma relação entre cor de madeira e preço, né? Vocês veem que as mais escuras têm mais ou menos o preço das mais claras. De certa forma, o que a gente vai ver não na cor, a gente vai ver nessa densidade, nesse peso. As madeiras mais pesadas, né, mais duras, são as mais caras. Aqui alguns exemplos de madeira utilizada na estrutura, também na estrutura do telhado, né? A gente vai falar da estrutura do telhado daqui a pouco, mas você vê principalmente nas colunas, né? Nota aqui nessas dois casos, aqui a alvenaria utilizada somente como fechamento, né? De vedação lateral, né? Aqui a própria madeira utilizando a vedação lateral. No caso aqui embaixo uma estrutura de concreto, mas a casa em si de um andar feita de madeira, né? Aqui também outra construção completamente aberta, né? Praticamente sem vedações laterais, uma estrutura toda de madeira, tora redonda de madeira, fica muito bonita, né? Também aqui no caso as outras com tora redonda. Madeiras para telhado são madeiras mais baratas, né? São madeiras geralmente em cortes menores, 3 por 2 polegadas, 6 por 3 polegadas, 15 por 10 mais ou menos. Então são madeiras padrão para construção de telhado, para estrutura de telhado. Já não tem um preço tão elevado quanto a madeira de estrutura para edificação. Aqui a garapeira, número 7, número 8 a cupiúba, vocês estão vendo aqui da esquerda para a direita. O Angelim Pedra, que é muito comum aqui na Amazônia, o Cambará e a 11 o Angeli Vermelho também, né? Eles girando aí em torno de 1.500 até 2.000, 2.500 reais o metro cúbico de madeira. Mas são madeiras de lei também, são madeiras que vão durar aí bastante tempo, uma geração inteira até apresentarem algum problema. A estrutura, né? Eu diria hoje que a gente ainda tem bastante oferta de madeira para estrutura, de telhado, né? Não tanto para a estrutura de casas, né? A estrutura de edificações já é bem mais complicado, bem mais caro. O que se procura fazer muito na Amazônia, no Centro-Oeste brasileiro, foi o reflorestamento, né? Que é aproveitar essas áreas desmatadas pela extração de madeira ou pela pecuária, com plantação principalmente do pinus, que é o pinheiro, e do eucalipto, né? Que é uma árvore originária do Sudeste Asiático, da Austrália. Essas árvores elas levam em torno de 10 a 15, no máximo 30 anos para alcançarem o tamanho, né, adulto. Aqui a gente vê até uma pessoa, aqui coloquei essa foto com uma pessoa do lado, que são árvores de grande porte, 30 metros. Na frente da universidade a gente tem um exemplo muito bonito do eucalipto, logo ali na frente da fonte, né, do chafariz, desculpa, né, da fonte do chafariz, tem o eucalipto que foi plantado na década de 90, naquela época do trote ecológico, que ele está assim na sua beleza plena, né? Depois de 30 anos aí de plantado, ele está aí com, sei lá, alcançando quase 40 metros de altura. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, ela tem o eucalipto é fácil, assim, alguns tipos de eucalipto, ela tem a casca fica saindo um pouquinho, né? Grande parte dos eucaliptos ainda tem o cheiro característico, aquele cheiro de sauna. A diferença entre o pinus e o eucalipto, de certa forma, o eucalipto ele tem uma madeira um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais nobre que o pinus, né? O pinus é uma madeira mais leve, mais fácil de ser trabalhada, e o eucalipto é uma madeira mais pesada, um pouquinho mais pesada.
De certa forma, o pinus ele seria mais indicado então para móveis e o eucalipto para estrutura. Não que ele não possa fazer também mobiliário de eucalipto, mas pela sua resistência à estrutura de casas e construção civil ainda usa eucalipto. E mobiliário é muito comum a gente encontrar em lojas aí para vender. Madeira maciça, pinus, madeira de reflorestamento, tá? Aqui mas a aparência dos dois, né, das áreas de reflorestamento, do pinus em cima e eucalipto embaixo. Notem como são árvores que elas costumam ser plantadas muito juntas, né? Então, uma pequena área de reflorestamento eu consigo plantar uma grande quantidade de árvores, né? Ela cresce verticalmente, as duas dimensões grandes, né? De 30, 40 metros, árvores de grande porte, tá? Então aqui o texto fala mais ou menos isso, que o pinus ela é melhor para usinabilidade, para eu cortar, porque ele é uma madeira mais leve, e o eucalipto é uma madeira mais resistente e melhor para estrutura, para grandes vãos. Aqui alguns exemplos, né, de madeira já processada. Eu tenho eucaliptos grandes, o 12, o pinus eliote, que é uma densidade baixa, suscetível a ataque de fungos e cupins, né? Ainda tem isso. Essas madeiras ela tem que receber um tratamento depois de extraídas, para que aumente um pouquinho mais essa resistência dela, né? Ela nunca vai ter a resistência de uma madeira de lei, de uma madeira da floresta, uma madeira que demorou 80, 90 anos para ficar adulta, né, numa árvore. A 14 é o eucalipto citridora, densidade alta, quer dizer, uma madeira mais dura, né, mais resistente, mas que também é suscetível a ataque de fungo e cupins. Esse ataque de fungo e cupins você tem que fazer um tratamento, né, com vernizes, para que e também sempre ficar de olho, olhando se não vai aparecer um velho cupinzinho ali. Às vezes ele surge meio escondido, mas a gente tem que sempre acompanhar para que se aparecer a gente consiga matar o mal pela raiz. E o 15 aqui é o eucalipto citriodora, 35 metro linear, né, que é essa tora circular. Notem que aqui eu tenho um tipo de pinus, que é o 13, e 3 tipos de eucalipto. A guarnições e lambris, né, também a gente costuma chamar muito de alisar aqui no Pará, né, quer dizer, aquela moldura das portas e janelas, né, são guarnições, e os lambris são aqueles lambris de teto, né, de fazer forro. Ah, em guarnições, o ideal é adotar espécies de fibras retas e secas em estufa, que não se movimentam nem empenam, entre elas o frejó, cedro rosa, jequitibá, rosa ou angelim-pedra. Para lambris, prefiro os macios e fáceis de trabalhar, casa do cedrinho, angelim-pedra, frejó e caixeta. Na verdade, a gente não está fabricando isso, né? A gente vai terminar comprando já pronto, mas essas são as marcas, desculpa, os tipos mais comuns para guarnições e lambris. Obviamente que hoje em dia também você já encontra uma variedade de guarnições em PVC, né, em plástico, materiais sintéticos derivados do petróleo, que, certo ponto, não são ecologicamente corretos por vir do petróleo, né, que é um material finito, mas não tá destruindo a floresta, né? Então, você tem aí esse jogo de escolha, né? Ou pegar uma madeira de reflorestamento, ou pegar uma madeira maciça, ou pegar um material sintético industrializado, que de certa forma também tem uma durabilidade absurda, né? O plástico, então, que a gente sabe o problema do plástico na natureza, 400, 500 anos para ele se decompor, né? Então, imagina isso aí dentro da nossa floresta amazônica, desculpa, da nossa residência, 400, 500 anos para ele começar a se desfazer. Exemplos de madeira na arquitetura de interiores são infinitos, né? Eu poderia passar a tarde inteira, aqui o dia inteiro, mostrando para vocês imagens, né? Aqui tanto a madeira natural, uma madeira um pouquinho mais clara, aqui a madeira branca pintada, né, que a gente vê pelas tábuas. É, bem, é um material que ela está
praticamente fora de modismos, né? Eu diria a única coisa que eu vejo um pouquinho de moda na madeira seria às vezes a tonalidade, né? Tem época que se valoriza um pouquinho mais as madeiras escuras, época que se valorizou um pouquinho mais as madeiras claras. Teve uma época, assim, foi inclusive a época logo que eu me formei, comecei a trabalhar um pouquinho com arquitetura de interiores, em que o marfim, né, essa madeira amarelada, que parece um pouco pau amarelo, ela era muito valorizada. Tudo que era mostra de decoração, que era os ambientes, se trabalhava com madeira marfim, né? Mas isso também, de tanto se usar, se cansou um pouco. Mas a madeira em si, ela nunca vai perder, né, a sua beleza, sempre utilizada, em qualquer tipo de tonalidade, e a gente vê que ela não é eterna aí na arquitetura de interiores. Então, você pode utilizar, tentem, tá vendo, o máximo, fazer com que o ambiente não fique muito pesado, muito amadeirado, muitos tons de madeira, mas ele combinado com outros tons, né, com tons mais claros, tons mais escuros, com porcelanato, com pintura, fica muito interessante. No caso aqui, essa pequena sala aqui, uma sala de televisão, a gente vê até como o lambril pesou um pouco, né? Não sei se o pé direito parece um pouquinho mais baixo, mas enfim. Esse quadro aqui eu vou deixar para vocês verem no material do PowerPoint, né? Faz um comparativo de alguns tipos de madeira naturais, da construção civil, Tatajuba, Tauari, Copiúba, o Angelim, né? E algumas características, né? Uso interno, uso externo, decorativo, estrutural, uso temporário, praçoalho. Então, isso daí seria bom vocês depois darem uma olhada, se quiserem também, só para ilustrar um pouquinho mais assim, o seu conhecimento por madeira natural. Apesar, como eu falei para vocês, a gente termina hoje em dia na arquitetura de interiores utilizando cada vez menos a madeira natural, pelo fato de não seja um elemento aí abundante no nosso mercado. Bem, o que está abundante, o que chegou para ficar, pelo menos parece que chegou para ficar, foram os MDFs, né? Que é aquelas chapas de madeira processada, né? A gente tem o MDF, tem o MDP, tem o USB, tem o aglomerado, tem o compensado. A gente vai dar uma passada em cada um deles para entender um pouquinho as características e onde utilizar, certo? O MDF seria a chapa de fibra de madeira de média densidade, né? Então, vem do inglês Medium Density Fiberboard, tá? Que é a chapa de fibra de madeira. As vantagens, ela comporta a aplicação de todos os tipos de revestimentos, desde pintura, impressão até papéis impressos e lâminas de madeira. É praticamente equivalente à madeira em termos de trabalhabilidade, termo difícil. Ou seja, né, quer dizer, cortar, serrar, dar forma. Né? Ela é vendida em painéis, geralmente painéis de 15 milímetros, 18 milímetros. Tá? O fato de ser um painel de fibra não orientada permite que seja cortado em qualquer sentido. Né? A gente tinha essa dificuldade na madeira. Se eu cortasse a madeira no sentido das fibras, ela terminava ficando muito frágil, né? Eu tinha que cortar, desculpa, se eu cortasse paralelo, né, perpendicular ao sentido das fibras, uma tábua poderia quebrar, então eu teria que cortar ao longo das fibras, né, fazer aquela tábua ao longo das fibras. A MDF não tem esse problema. As suas fibras possibilitam trabalhos de usinagem muito precisos, furação e uma ampla gama de acabamentos. Então, a gente vai ver que os acabamentos são os revestimentos, fórmicas, né? Existem os revestimentos, inclusive naturais, os laminados naturais, feitos de madeira mesmo, e os derivados de plástico, de materiais vinílicos. Ela apresenta uma grande resistência e não sofre com variação de temperatura. Resistente à abrasão e ecologicamente correta, produzido com madeira de reflorestada. É, Entre as desvantagens, assim como os demais painéis de madeira, como a própria madeira, é vulnerável a ambientes úmidos. E entre as condições, superfície e topo devem ser recobertos ou protegidos. Então, a, 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 a grande desvantagem, vamos dizer assim, do MDF é a relação à umidade, em relação à água. Né? A, o que eu vejo muito é que hoje em dia tem já como é um material processado, industrializado, o MDF já tem hoje em dia o MDF naval, que ele tem uma resistência bem maior do que aqueles primeiros MDFs feitos ainda na década de 90, anos 2000, que eles bastava você colocar um pouquinho de água, 10 minutos, 5 minutos em contato com a água, ele tufava, né? Então, aquilo era praticamente perdido. Você tinha que pegar aquela peça, trocar.
né? Não que ela ia perder a resistência, ela perdia praticamente a estética, né? Porque aquilo tufava, aí ficava aquele acabamento externo todo ondulado, ficava feio. De certa forma, outra desvantagem é porque a madeira ela tem, né, uma estética própria e que não precisa de acabamento, né? O MDF não, o MDF puro é uma chapa sem graça, é uma chapa lisa, né? Um bege assim, um bege entre o bege e o marrom que praticamente ninguém usa, né? A gente usa sempre com um laminado, sempre com esse acabamento, branco, preto, colorido, imitação de madeira, né? Então é praticamente como se fosse um- um- uma superfície que a gente cobre ela todinha para perder o natural dela, que não é bonito. O MDP é o painel de partículas de média densidade. Para se ter competitividade no produto, o móvel precisa aliar seu estilo e desenho às características técnicas dos painéis disponíveis. O MDP, painel de madeira mais utilizado no mundo, proporciona tudo isso na fabricação de móveis residenciais e comerciais. Sozinho ou junto de outros tipos de painéis, o móvel que utiliza MDP em sua estrutura será sempre mais econômico e competitivo, perto de móveis feitos com outras matérias-primas similares como MDF, e ainda oferecerá melhor garantia de qualidade. Bem, o MDP ele é mais resistente para a estrutura que o MDF. Ele tem, na composição, se utiliza um pouquinho mais de resina que o MDF, então ele consegue ter mais resistência que o MDF. Tá? As desvantagens, assim como os demais painéis de madeira com própria madeira, é vulnerável também a ambientes úmidos. Quer dizer, repete o problema do MDF. Tá. Aqui a diferença de características principais, né? Então, o MDF é feito de fibras compactas, o MDP é feito de partículas compactas. Ele tem uma maior usinabilidade. O que é usinabilidade? Maior é, eu tenho uma maior facilidade para fazer cortes, né? Fazer acabamentos. Tá? Então ele faz até o terceiro item aqui é o perfeito para acabamentos. O MDP, ele já como tem um pouquinho mais de resina e essa partícula compacta, ela não é feita com fibra, ele é um pouquinho mais duro e ele mais difícil de trabalhar, de eu serrar, né, de eu fazer o corte, e ele tem uma maior estabilidade. Então, geralmente, quando eu compro um móvel, desses móveis assim que não são de madeira maciça, que são móveis mais planejados, né, que a gente chama hoje em dia, eles deixam os MDPs para a parte estrutural, né, aquelas principais prateleiras e estruturas, né, e montantes das prateleiras, e utilizam o MDF nas portas, né, que eu vou dar aquele acabamento. Então, muitas vezes esses móveis são mistos, metade MDP e metade MDF. O preço é muito similar, tá? Então a gente vê aqui o MDF, né, o MDF utilizado aquelas peças mais, vamos dizer assim, delicadas, né, que tenham mais rebuscamento, que sejam mais difíceis de ser trabalhadas, que tenha chanfros, que tenha bordas arredondadas. Já o MDP não, ele é perfeito para um móvel reto, né, para aquele móvel sem acabamento nenhum, sem detalhe nenhum. Tá? Então essas duas ilustrações, está branco aqui, né, a gente termina não vendo esse móvel, ficou muito apagado. Aqui o preço, né? Esse preço já está um pouco defasado, né? Eu tive até outro dia aqui na Léo Madeiras comprando e uma placa dessa aqui já está em torno de, de 15 milímetros, né? Ela já está em torno de R$ 160, aumentou aqui em praticamente 50%, tá? Então aqui o preço, para você ver as placas de 3 milímetros, 9 milímetros, 15 milímetros, né? Aqui os acabamentos, né? Desculpa, são as placas, né, as chapas com acabamento, né? Que eu já posso comprar hoje em dia também, me oferece a facilidade de eu comprar, em vez de comprar e ter que colar, já vem a chapa pronta com acabamento. Tá? Então, assim, a placa pura, sem acabamento, era em torno de R$ 100, aqui as outras são 200, 190, né? Então são praticamente o dobro do preço das placas sem acabamento. Notem que os acabamentos variam, né? Os amadeirados, o amadeirado mais claro, o amadeirado médio, até assim, a gente começa a meio que inventar, né? Uma madeira, né? Essa madeira escura aqui, bem chumbo, né? Cinzentada, madeira
Eu particularmente não conheço nenhuma madeira natural que seja dessa cor, mas a gente já começa a dar uma variação, né? É um pouco. Não sei se também vocês lembram, teve uma época da arquitetura, da arquitetura interiores, que se utilizava muito rádica, né? Que era, a gente pegava aquela madeira antiga e dava um tratamento com pintura, né? Que ressaltava aqueles veios da madeira e utilizava uma cor mais clara, uma cor mais escura. Então essas tonalidades aqui, essas padronagens, elas são, acredito, sejam um pouco derivadas até da própria rádica, né? Que é esse processo de pintura. A gente vai ver nas aulas de pintura que eu vou colocar para vocês semana que vem. Aqui né, então o MDF ele veio para tomar conta do mobiliário. Antigamente, se vocês pegarem uma revista de um livro de arquitetura interior de década de 50, 60, 70, vocês vão ver que a grande maioria dos móveis eram de madeira maciça, aquela madeira marrom mesmo, né? E já na virada aí do século, com a entrada do MDF, esses acabamentos, a possibilidade de padronagem, de pintura, de acabamentos, a gente já vê diferentes tonalidades, o branco aqui, o mais claro, né? No caso aqui desse pequeno escritório, a gente primeiro percebe que só esses dois bancos aqui que são de madeira maciça, mas tudo feito de MDF e MDP. Para, como se fala, para modulados, né, de armários, guarda-roupas, cozinhas, então é o indicado. É um material até certo ponto resistente, né? Tem esse problema da umidade, mas eles tentam cada vez mais solucionar. Se vocês pegarem, como eu já falei, se vocês pegarem uma chapa de aglomerado, né, da década de 80, 90 e comparar hoje em dia com o USB, que é o aglomerado feito de resina, é muito mais resistente do que aquele antigo é, 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 aglomerado que a gente tinha. A gente vê também nas próprias pranchetas aí da UFPA, que são pranchetas antigas feitas de aglomerado, aquela madeira que fica saindo. O USB é muito mais difícil de você fazer isso, né, por causa da resina acrílica, resina epóxi que eles utilizam. Aqui, mais um exemplo, aquilo eu falo de vocês, via de regra, as estruturas são feitas de MDP e as portas feitas de MDF. Recebe a furação, né, recebe acabamento. Aqui uma estante. É, existem alguns exemplos aí, até várias obras que eu fiz, que com o tempo, né, o MDF ele vai recebendo uma curvatura, né? Então, se você colocar muito peso, já vi isso acontecer em cozinha, já vi isso acontecer em estantes. Mas assim, parece que quanto mais novos esses MDFs, mais resistentes eles vão ficando também, tá? Mobiliário. Aqui os USB compensados. O USB são os novos aglomerados, né? A gente vê são diversas lâminas ou pecinhas ou lascas de madeira, né? Que são colocadas em sentidos é, é, opostos, né? E aqui os anticompensados que ainda tem muita utilização, né? Então, o que é o USB? O USB também deriva do Oriented Strand Board, que significa painel de tiras de madeira orientadas. O USB basicamente é uma placa composta por tiras de madeira dispostas na mesma direção. A gente nota aqui as tiras aqui embaixo. As pequenas tiras de madeira são unidas com resinas e pressadas sobre alta temperatura, que confere resistência mecânica, rigidez e estabilidade ao produto. Pelo fato da OSB e também do MDF receber essas resinas, né, apesar de ser derivada da madeira natural, pelo fato de você colocar essa resina ou essa cola, né, junto dela, isso afasta cupim, né? Então, as OSBs e os MDFs não sofrem com ataque de cupins. O mesmo a gente não diz do compensado, né? O compensado laminado é feito com lâminas de madeira com espessura de 4 a 20 milímetros, que é de 4 milímetros, bem fininho, até, a gente nota aqui também, ó, né? Essa provavelmente é de 4 milímetros até as mais grossas de 20 milímetros, 2 centímetros. Compensado sarrafiado é composto por uma camada de sarrafos de madeira e outras lâminas que seguem em direção oposta a outra camada. Então, como é que é feito o compensado? Você tem aquela lâmina de madeira
num sentido, quando você coloca a cola e junta outra lâmina de madeira, ela vai num sentido perpendicular, né? Deixa eu mostrar aqui mais ou menos na tela. Então, isso cria uma boa resistência quanto à flexão para o compensado, né? Porque as tiras de madeira elas estão em todos os sentidos, né? Vem um sentido depois no outro, um sentido depois no outro. Ela tem, de certa forma, uma resistência contra a deformação maior do que o MDF. O compensado naval já é uma evolução do compensado, né? Ele recebe uma imunização contra ataque de fungos e cupins, e por ser prensado em alta temperatura com cola fenólica naval, torna-se altamente resistente à umidade e ao contato direto com a água. Os antigos compensados tinham esse problema no, 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 no- do cupim, né? Principalmente nos sarrafos de madeira, né? Que ficava praticamente aquela área de cola entre uma lâmina e a outra, né? Então o cupim dava muito naquele sarrafo, só que hoje em dia, como eu falo, com a evolução da indústria, né, esses problemas vão sendo resolvidos, e o compensado naval é um compensado extremamente resistente. O compensado ele pode ter qualidade interna inferior ao USB pela possibilidade de existência de nós e vazios. Então, às vezes, ficam alguns espaços vagos, né, naquele sarrafo, né, naquela cola entre uma lâmina e outra. É por isso que o USB é mais utilizado para a fabricação de mobiliário, revestimento de tetos e paredes e para formas de concreto. O USB, o OSB, né? Tô falando, não é USB, o OSB, ele tem uma coisa interessante, assim, das placas que a gente viu, MDF, MDP e o compensado, ele é a única que ele conseguiu ter uma estética própria, muito interessante, assim, que muitos arquitetos utilizam mesmo sem acabamento, fazem aquele móvel de OSB, né, o numerado. Aí, como ele é bom para estrutura, às vezes é escada, né, de OSB, então eles deixam aparente. Obviamente que isso não é regra geral, né? Grande parte dos móveis, do mobiliário que a gente vai comprar de USB é revestido. Mas ele é o único desses materiais que ele tem uma estética interessante, explorada por alguns arquitetos de interiores. A gente vê aqui, ó, essa pequena. Tem uma lareira, né? Que acredito que seja uma pequena biblioteca ainda em fase de acabamento. Então o mobiliário foi deixado aqui com USB amostra, né, com material amostra. Aqui que eu falei para vocês, ela é numa estrutura de piso aqui até, né? De escada, USB todo aparente. Fica muito interessante, né? Uma madeira no piso, um laminado de madeira no piso. Aqui um tijolinho de amostra e USB combinando muito bem nesse ambiente aí, ficando muito interessante com a própria estética do material. É o carpete de madeira, né? O carpete de madeira também surgiu no final das décadas de 80, 90, para substituir as antigas tábuas corridas, né? No tempo das casas mais antigas aqui em Belém. Se entrarem até nas casarões coloniais portugueses, ainda são aquelas tábuas corridas, ou parquet, aquela peça de madeira natural, né? Então, com a dificuldade cada vez maior da madeira natural, né? Da madeira de lei, foram sendo fabricados os primeiros carpetes de madeira ainda na década de 80, 90, né? Que são aquelas tábuas de madeira que se encaixam macho e fêmea, né? Que ficam geralmente por cima de uma manta, né? Uma manta de nylon. É, diferentemente dos antigos tacos de madeira da tábua corrida, a tábua corrida era martelada e pregada e o taco era colado. O carpete de madeira é conhecido como piso flutuante, é um piso que você não prega ele no chão, você faz aquele acabamento bem reto, né, bem sem nenhum desnível, fica perfeito, coloca essa manta e prega por cima não, e coloca por cima o carpete de madeira. Como é que eu vou fixar esse carpete de madeira? Geralmente o carpete de madeira é fixado pelo rodapé, né? Então, coloca aquele carpete de madeira e quando prega o rodapé em volta, aquele rodapé faz a fixação pelos cantos. Obviamente que por causa da gravidade ele não vai sair do lugar. E eu tenho, né, alguns exemplos assim, até no meu antigo escritório, que era feito de carpete de madeira. É muito interessante, muito legal. É um material que eu recomendo muito para vocês utilizarem. A gente às vezes fica muito amarrado no porcelanato, nas lajotas, mas lembre um pouquinho do carpete de madeira, como é um material bem interessante. Tá? A aparência dele, né, ele
ele pode ser feito tanto de laminado quanto de madeira natural, então, obviamente, que se ele é feito de madeira natural, a aparência dele é muito mais real do que de um porcelanato que imita uma madeira, por exemplo, tá? Então, os carpetes de madeira têm como vantagem a beleza, o conforto térmico, a resistência ao tempo, a facilidade na aplicação e a possibilidade de raspagem, que pode deixar o carpete quase novo após anos de uso. No entanto, algumas das desvantagens são o som oco emitido ao caminhar sobre o mesmo. Mas isso a gente já tinha também qualquer casa de madeira, qualquer piso de madeira já era assim. E a baixa resistência à água e o alto preço do metro quadrado. Essa baixa resistência à água já está cada vez mais sendo substituída, né, com o tratamento dessa madeira. Inclusive, existem carpete de madeira sintético. Outro dia eu vi um carpete de madeira feito de plástico reciclável, um negócio muito interessante. Era igualzinho uma madeira. Na verdade, era um deck externo feito com essas peças, né, de plástico, mas assim como o PVC está sendo usado nas guarnições, né, nos alisares, eles também estão sendo utilizados no piso. Então, a indústria aí se reinventando. Entre os tipos de madeira mais utilizados na construção dos carpetes são jatobá, cumaru, ipê e jataí. Isso no caso que eu volto a falar dos carpetes naturais. O marfim, a grapa e o tauari. Os melhores locais para colocar esse tipo de piso são em salas, quartos, corredores e escritórios, que são locais onde ocorrem menos incidentes, em especial com água, pois os carpetes de madeira possuem pouca resistência ao líquido. Por isso é desaconselhável o seu uso em cozinhas. Ou seja, estão fazendo a casa, podem colocar, só evite áreas molhadas, cozinha, banheiro, varanda, área de serviço, mas escritório, sala. Também em pontos comerciais, evitem o uso de madeira natural. Podem utilizar o de madeira melamínica, que é o fórmica, né? Aquele acabamento de fórmica é bastante resistente. Aí vem o segundo, né, a derivação, né, o avanço aí do carpete de madeira, que é o piso laminado, né? É o piso laminado artificial que imita o carpete de madeira. Então, o piso laminado recebe esse nome porque é fabricado a partir da sobreposição de lâminas, camadas que podem ser naturais ou de celulose. Essas camadas costumam incluir um substrato com fibras e resina melamínica. A, resina melamínica a fórmica, né? Se vocês pegarem a fórmica é como se fosse a, a Gillette, né? É uma marca registrada, né? Então, o nome fórmica só existe da fábrica fórmica, mas o laminado melamínico, então, existem vários fabricantes, que é o mesmo material, a mesma coisa. Ele possui alta durabilidade, não absorve líquido, sendo muito fácil sua manutenção. Pode ser limpo com vassoura, etc. Vassoura aspirador de pó. Então é outro material assim que eu recomendo mesmo vocês tiverem a oportunidade de utilizar, porque é resistente, bonito, leve, rápido de aplicar. Às vezes em um dia, 2 dias a pessoa aplica em tudo, porque não leva cola, né? Ele é só aquele piso flutuante. Leve, né? Também às vezes é uma construção de edifício, tem que colocar um piso que não seja muito pesado, ele não é muito espesso, então são vários vantagens, né? Talvez entre as desvantagens o preço é um pouquinho elevado e aquela questão do barulho, né? Ele faz sempre mais barulho que uma lajota, que um porcelanato. A instalação se dá com encaixes, né? Aquilo que eu falei, os encaixes tipo macho e fêmea, né? Tem aquele buraquinho, você vão encaixando uma na outra, tá? E algumas marcas permitem até mesmo alinhamento das placas, criam efeitos visuais diferentes. Quer dizer, você vai pegando placas de diferentes cores, né? Dando aquela trabalhada, uma coisa similar que se faz com os azulejos, né? E as lajotas. Esse tipo de piso pode ser colocado sobre outro sem problema algum, mas é necessário que o nivelamento fique perfeito. Aquilo que eu falei para vocês. Então, às vezes estou fazendo uma reforma, né? Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com lajota, tem que sacar a lajota antiga, né? Nivelar, né? Contrapiso e lajota nova, né? Isso é aquele famoso quebra-quebra, barulhada, horrorosa. Se de repente já está aquela lajota antiga, está bem nivelada, não precisa fazer nada. Pega aquela lajota, coloca a manta por cima e coloca o capa de madeira. A única desvantagem dessa aplicação é que o piso vai levar um pouquinho, mas em torno de uns 2 centímetros aí, 3 centímetros, 2 centímetros e meio, né? Às vezes, em alguns lugares não vai dar problema, outros pode ser que dê, mas não sei, você tem que olhar. A grande vantagem que eu falo, a rapidez
praticidade. Não gostou mais, pá, tira fora e arranca o rodapé, tá lá o piso original todinho de volta, tá? Aqui alguns tipos, né, de fabricantes. Ah, a carpete de madeira, o Duraflor, o Eucaflor, né, da Eucatex, né, Flores Premier, não sei qual é o fabricante, o preço. Os carpetes de madeira são um pouquinho mais baratos, R$ 28 o metro quadrado. Esse preço, também digo a vocês, está um pouquinho defasado, acredito que esteja girando em torno dos 40, e os feitos de fórmica em torno dos R$ 50 o metro quadrado. Aqui a resistência, né? Isso vai ser legal depois vocês terem material já, mas de certa forma a resistência da fórmica é muito maior do que a da capete de madeira natural. Tem que utilizar o capete de madeira natural? Pode utilizar, mas conselho, utilize em quarto, né? Num ambiente mais íntimo, que não vai passar tanta gente. Já até numa sala mesmo, o ambiente comercial, você tem que sair, escritório, você tem que sair para o carpete laminado, né? Para a fórmica. Aqui algumas imagens, né? Aquela, às vezes, como eu falo para vocês, não, fica muito difícil até determinar se isso é mesmo laminado ou capete de madeira, porque são muito parecidos, né? Terminam tendo aquela mesma aparência madeirada, mas isso daqui é o piso laminado, feito de fórmica, né? De imitação de madeira. Notem como é a perfeição, como é muito bonito, né? Tem todos, veio o desenho do veio na madeira, do nó na madeira, muito interessante. Aqui outra imagem, já uma madeira não tão forte, né? Aquela madeira mais amarelada, essa é uma madeira mais clara. Aqui a colocação, tá? Vocês veem a manta aqui embaixo, onde o rapaz, inclusive, ele está com uma joelheira aqui interessante, né? Para não marcar a manta. A colocação macho e fêmea, elas vão sendo encaixadas, né? E depois elas são fixadas somente nessa lateral, tá? Então, isso é o piso laminado, que é muito similar ao piso de madeira. Outro desenho muito interessante, né? A gente praticamente, o que é que eu poderia afirmar assim, Fábio, isso daí não é natural. Às vezes, quando é o laminado, a fórmica, ele tem uma repetição de desenho. Você nota aqui, desse para esse. Mas a repetição, às vezes, é tão espaçada, né? Tão, que a gente, a olho nu, rapidamente, é quase impossível o perceber. Mas tem uma beleza característica muito legal, substitui muito bem as antigas tábua de madeira corrida, lembra? Eu não sei se vocês também têm casa de avó aí com tábua de madeira corrida, né? Mas eu lembro da casa da minha avó, que assim, uma vez por semana, uma vez, a famosa enceradeira, né? Aquele piso de madeira tinha que ser tratado, passado uma cera, aí vinha aquela maquinazinha, né, por todo o piso para deixar ele brilhante de novo, porque ele aos poucos perdendo o brilho. Já o piso laminado, né, ele não tem esse problema, basta um pequeno pano com água que ele volta a ter a aparência original. Bem, pessoal, é isso aí. Como falei para vocês, a madeira ela continua presente, obviamente, na arquitetura interior, mas a gente vê que o uso dela fica cada vez mais restrito, né? A grande vedete hoje em dia são os OSBs e os MDFs, né? Que praticamente a grande parte, 90%, 100% dos, dos móveis que a gente vê são feitos dessa maneira. E tentem, aquilo que eu falei para vocês, tentem utilizar um pouquinho mais, largar um pouquinho só porcelanato, porcelanato, porcelanato. A gente tem outras opções aí para acabamento que também ficam muito interessantes. Tá, pessoal? Então, até a próxima aula.